misericórdia de Cristo, para que possamos entregar a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados a Ti, hoje e eternamente. No nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia e deixe aberta aí no livro de Atos, no capítulo de número 2. Todos nós estamos com expectativa do que Deus fará nesses dias em nosso meio. E a Ele seja a glória pelo que Ele fará em nossos dias e em nosso meio. Porque Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. E sabemos que podemos confiar nele e sabemos que Ele fará maravilhas. Glória seja dada ao Senhor. E por causa disso nós temos expectativas. É tão bom ter boas expectativas. Há expectativas que não são tão boas assim. Há gente que tem expectativas muito desanimadoras. Mas como é bom termos boas expectativas. Estarmos esperando algo de especial. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, após a ressurreição do Senhor, a Bíblia nos diz que Jesus permaneceu com eles, ministrando durante 40 dias. Desde a Páscoa, mais 40 dias, permaneceu o Senhor Jesus falando com eles a respeito do reino de Deus. Eu imagino como deveriam estar o coração dos discípulos, como deveriam estar eles movidos de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e Jesus ministrando e falando e falando e falando sobre o reino de Deus. Não é sem motivo que os discípulos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, chegaram para o Senhor Jesus e disseram: será esta a hora? Será esta hora, Senhor, que restaurarás a Israel, ao reino de Israel? E Jesus então disse a eles: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para o seu exclusivo conhecimento. Mas, disse Jesus, recebereis poder. Essa palavra interessante, dunamai ou dínamos, essa palavra que é um poder motor, um poder dinâmico, algo que cria um movimento. Disse: recebereis poder, uma habilidade pessoal, uma capacidade que vem não deles mesmos, não de nós mesmos, mas do Espírito de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebemos o Espírito Santo não para que venhamos a dar testemunhos de nós mesmos, não para que venhamos a falar a respeito de nós mesmos, não para que sejamos nós conhecidos, mas recebemos o Espírito Santo para que tenhamos um testemunho, para que nós possamos ser testemunhas da pessoa de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro, ainda nos seus primeiros passos com Jesus Cristo, tendo Jesus pregado a partir do barco do apóstolo Pedro, às multidões que se encontravam na praia, Jesus disse a Pedro: ponte ao lado. E vamos mais adiante.
e lance a sua rede. Ele disse, confiado em tua palavra, eu lançarei a minha rede. Eu lançarei a minha rede. Ele está comprometido com Pedro. E ele está comprometido conosco. Aleluia. Lançarei a minha rede. E tendo lançado a rede, conhecemos essa história bíblica maravilhosa. Ele pescou grande quantidade de peixe. Naquele dia, quando Pedro voltou à sua casa, Pedro voltou um homem transformado. Ele já não era o mesmo Pedro. Ele já não era a mesma pessoa. Nós não sabemos qual era a realidade que o apóstolo Pedro, naqueles tempos que ele era mais Simão do que Pedro. Nós não sabemos qual era a realidade dele. Estaria Pedro em dificuldades? Estaria Pedro vivendo uma bancarrota? Falido? Nós sabemos de uma coisa, que naquele dia, Pedro havia trabalhado e não havia conseguido nada. Todas essas outras especulações não passam de especulações, mas é tão gratificante imaginarmos. E se realmente Pedro estivesse em um problema, Jesus estava mostrando para ele que Jesus era a solução. Pedro voltou um homem transformado. Transformado como pescador, transformado como um judeu praticante, transformado como um negociante. Pedro voltou totalmente transformado. Ele levou, nós diríamos, para sua casa o fruto da grande pesca. Ele levou as palavras que ele ouvira de Jesus. Eu imagino a esposa de Pedro, a sogra de Pedro, porque sabemos que elas existiram, a família de Pedro, dizendo, o que houve, Pedro? Mas houve algo que Pedro levou para casa, que foi fruto de toda essa experiência. Pedro levou para casa um testemunho. Pedro agora tinha um testemunho. Pedro agora era uma testemunha de Jesus, porque nele, na vida dele, se manifestou o poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, quando nós recebemos esse poder, nós nos tornamos testemunhas. Por quê? Porque temos um testemunho. Pedro poderia falar, eu ouvi, eu confiei na sua palavra. Eu lancei as minhas redes e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Por quê? Porque agora Pedro não estava falando nada que não fosse um testemunho real de um milagre que ele vivenciou. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. E então, quando nós temos uma promessa como essa, que seremos cheios do Espírito Santo, que receberemos a plenitude de Deus, em nós começa a existir, porque conhecemos a palavra, uma expectativa. Senhor, o que o Senhor fará? Jesus disse, voltem para Jerusalém. E ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Tudo isso aconteceu 10 dias depois. Entre essa frase de Jesus
E o derramamento do Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, a uma distância de 10 dias, porque Jesus, da sua ressurreição, na Páscoa, até a sua ascensão, passaram 40 dias. E da Páscoa até Pentecostes, são 50 dias. Então, houve mais 10 dias. Mais 10 dias de espera. Mais 10 dias em que eles estavam já bem avisados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Porém, algo aconteceu. Eles se prepararam. Você não se prepararia? Eles se prepararam. Algo vai acontecer. Ou eu vou me preparar. Eles oravam, eles liam a palavra, eles estavam ali juntos. Jesus, quando falou acerca, nos diz o apóstolo Paulo, cerca de 500 pessoas. Mas no dia de Pentecostes estavam cerca de 120. 380 não estavam lá. 380 das pessoas que ouviram Jesus falar, que viram Jesus ser assunto aos céus. Eu não sei quanto a você, eu imagino que nós desejaríamos dizer, se Jesus falou, eu não vou arredar o pé daqui. Eu vi Jesus ser levantado e levado entre as nuvens. Anjos falaram. No entanto, a maior parte daquelas pessoas não conseguiu esperar aquele tempo. Eles não sabiam que seriam apenas 10 dias. Eles não sabiam. Eles sabiam que demoraria um tempo. Mas 10 dias parece que foi demasiado para a maior parte deles, que perderam esta grande oportunidade. E a Bíblia diz que aqueles que estavam lá, no versículo 1 do capítulo 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é um texto muito conhecido, mas o que eu quero salientar, chamar a atenção, é a expressão de repente. Repentinamente. Inesperadamente. Como de repente? Como pode ser repentinamente? Como pode ser inesperadamente se eles estavam esperando? Se eles estavam esperando o que Jesus havia dito para eles. Jesus disse: fiquem, porque vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós sabemos que se cumpriu aquela palavra que Jesus mesmo disse a respeito da descida do Espírito Santo, disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eles eram como a rocha que fluiu água
no deserto. Sabe, Deus não nos dá o Espírito dele simplesmente para que nós o tenhamos, para que nós contenhamos, conter, reter, mas Ele nos dá o Espírito dele para que nós possamos transbordar, fluir. Fluir. Eu preciso, você precisa, nós necessitamos de fluir. Aquilo foi repentino, porque por mais que eles esperassem, eles foram surpreendidos pelo que Deus fez. A Bíblia nos fala em outro texto, no Velho Testamento, texto que eu gosto muito e tenho certeza que você o conhece muito bem, que o profeta diz: alarga o espaço da tua tenda. Firma o toldo da tua habitação. Porque transbordarás. Transbordarás. Quando alguém alarga, quando alguém firma o toldo, esse alguém está querendo fazer o quê? A firmeza do toldo, eu estou talvez mais preocupado com as coisas exteriores, o vento, as tempestades, mas a firmeza desse toldo é para que possa suportar não a ação exterior, mas o transbordamento interior. Porque transbordar é algo que se vem de dentro para fora. Você pode se preparar para o que Deus vai fazer, mas você jamais estará preparado para o que Deus fará. Porque a Bíblia diz que não apenas Deus fará, mas diz que Ele fará infinitamente mais do que nós podemos imaginar. A Deus seja a glória. Ele fará infinitamente mais. Isso me alegra. Quero estar preparado. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: preparem-se, porque vocês vão ser mudados, vocês vão ser transformados, vocês vão ser capacitados para serem minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia. Não só em Jerusalém e em toda a Judeia, mas em Samaria. Não só em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, mas até os confins do mundo. Vocês serão usados e usados como vocês não podem imaginar. E veio um som como um vento impetuoso, um som do alto. Sabe, aonde houve na história da igreja avivamento, sempre houve um som. Sempre houve um som. Eu conheci uma igreja, não é no Brasil, mas uma igreja com um nome muito interessante, que ela se chama Igreja do Som. Do som. Que eles dizem: não, Deus tem que fazer um som. Nós temos que fazer um som. Eu não vou tirar a razão deles, porque isso é muito bonito, é muito maravilhoso. E sabe, deixe-me dizer algo: existe um som do alto. Esse som do alto vem junto com o avivamento. O grande avivamento de Wesley veio com um som do alto. E esse som do alto vinha do irmão de Wesley, que compôs hinos que até hoje, no hinário evangélico, no cantor cristão, nos salmos e hinos, na harpa cristã, você encontra esses hinos maravilhosos, compostos, que Deus deu ao jovem Wesley, ao irmão mais novo de John Wesley, a Charles Wesley, o irmão dele, para que ele pudesse abençoar a igreja. Sempre há um som.
No grande avivamento que houve no Brasil, com as comunidades evangélicas, que foi um avivamento. Por quê? Porque inúmeras almas foram alcançadas. Igrejas que hoje estão entre nós, que são grandes igrejas, igrejas de tamanho, veio acompanhado de um som. Quem não conhece o ministério de Asaf Borba, Ademar de Campos e tantos outros homens e mulheres de Deus que foram utilizados nesse som do avivamento? Aleluia! E, meus irmãos, sem falar no novo cântico, nos cânticos espirituais. Eu não sei quanto a você, mas eu amo cânticos espirituais. Que maravilha é você poder estar ali na presença do Senhor e surgir um cântico que nunca foi cantado. Ele não precisa ser uma obra de arte, ele precisa ser uma obra de fé. É diferente. Então eu louvarei ao Senhor, então a minha boca se encherá de louvor, o meu coração cantará ao meu Deus. Sabe, Juan Carlos Ortiz, quando experimentou o avivamento, eu soube, pela narrativa do próprio Juan Carlos Ortiz, de um retiro de pastores que ele, junto com os pastores deles, estavam fazendo em um local afastado, na Argentina. Eles que tinham a igreja em Buenos Aires, no bairro de Hidalgo. E disse que eles começaram a ficar cheios do Espírito Santo. E estavam ali sozinhos. Estavam ali em retiro. E deram cada vez mais liberdade do mover no Espírito. E daqui a pouco, Juan Carlos Ortiz contava-nos que pessoas começaram a correr, pessoas começaram a dançar. E quando ele foi olhar, aonde estava um dos pastores dele, ele queria saber onde estava em cima de um pinheiro. Em cima de um pinheiro. Você sabe o que é uma pessoa ficar lá em cima de um pinheiro, se balançando para frente, para trás, para um lado, para o outro, gritando aleluia! Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. As portas estavam trancadas, mas as portas, eu não sei se a própria igreja abriu ou se foi o poder de Deus que abriu. Mas eu sei do seguinte, a igreja saiu pelas ruas. A igreja saiu pelas ruas. E nós estamos querendo um avivamento, muito para dentro da igreja. Meus irmãos, quando o avivamento vem, a igreja sai para as ruas. A igreja dá testemunho. A igreja alcança as vidas. Pessoas se admiram. Foi o que aconteceu naquele dia. E uma das primeiras coisas que as pessoas que estavam ali, que foram para lá por causa da festa. Era uma das 4 grandes festas. Era uma das 3 principais festas. Era a festa de Pentecostes. Nós sabemos pela narrativa que estavam pessoas vindas de várias partes do mundo, judeus que ali estavam para celebrar o dia de Pentecostes. E eles ouviram esse som. Eles ouviram esse som do alto. E eles quiseram chegar mais perto. Eles foram atraídos, digo eu, para o lugar do som. E quando chegaram lá, viram aquelas pessoas que alguns disseram, estarão eles bêbados? Porque eles estavam tão alegres, tão gozosos, tão felizes, louvavam ao Senhor, engrandeciam ao Senhor. Eu me lembro de uma conhecida chamada Dina Santa Maria,
uma mulher de Deus, uma missionária, que foi missionária na Nicarágua. Não é qualquer um que é missionário na Nicarágua. Em plena revolução, ela foi para lá. Ela contava-nos que quando foi cheia do Espírito Santo, quando foi batizada no Espírito Santo, ela voltou para sua casa e ela teve que se agarrar num poste, porque ela quase ia ao chão. De tanta alegria, de tanto gozo, de tanta felicidade, de tanta plenitude do Espírito Santo. Não é que estivessem, mas alguns deles deviam parecer alcoolizados. Trocar até as pernas. A Bíblia não diz que aconteceu isso. Eu estou supondo. Porque eu já vi gente cheia do Espírito Santo, e eu mesmo já fui cheio do Espírito Santo, de uma maneira que eu me envergonharia de mim. Porque o que eu fiz não faria. Por quê? Porque estava como que tomado pela presença de Deus, e o vento impetuoso me arremessava. Eu me lembro do meu batismo no Espírito Santo, quando eu fui batizado com 14 anos de idade, como eu fiquei um adolescente aloprado naquele dia. Gritava, pulava, saltava. Por quê? Porque não há felicidade maior na vida. Nós recebemos uma felicidade enorme quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não existe nada melhor nesta vida do que receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não existe felicidade igual, mas existe algo que também é maravilhoso. E ouvi um pregador que dizia: a maior felicidade que há no mundo é receber Jesus. E a segunda é apresentá-lo a alguém. Eu disse, ele está certo. A maior felicidade que existe é receber Jesus. E a segunda maior felicidade que há é apresentar Jesus para alguém. Não há nada igual, não há nada tão maravilhoso. No dia de Pentecostes, eles foram surpreendidos. Você pode estar preparado. Eu quero que Deus nos surpreenda. Eu espero que você deseje que Deus te surpreenda. Eu quero que Deus nos dê experiências maravilhosas. Eu oro ao Senhor para que você, até mesmo na intimidade da tua casa, ali, às vezes sozinho, você e Deus, que anjos te visitem. Que você possa ter um happy hour com os anjos. Por que não? Por que não? Às vezes nós temos que ser um pouco menos religiosos e um pouco mais pessoas de fé. Eu não estou dizendo que ordem não seja importante, eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas deixe-me dizer uma coisa: se Deus derramasse do seu poder num culto nosso e as coisas ficassem de pernas para o ar, o culto é dele. E ele é que dirige tudo. Eu me lembro, não tive muito essa experiência, mas me lembro de uma vez nos Estados Unidos, numa conferência de avivamento, chamada Revival Conference, conferência de avivamento, em que eu estava ali e ministraram aos pastores. Todo mundo recebeu tão suavemente, todo mundo recebeu tão docemente. O Espírito Santo foi tão gentil, tão delicado com todas as pessoas. E eles recebendo, um amigo meu derramando lágrimas de joelhos. Eu disse, ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eu ali levantei minhas mãos para o Senhor e disse, Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser. Cuidado com o que você fala com Deus. Porque você pode nem estar sabendo direito o que está falando, mas Deus leva a sério. E pela primeira vez na minha vida eu tive a experiência que alguns chamam, não é nome bíblico, não é nada disso, mas que as pessoas chamam de sapatinho de fogo. Você já ouviu falar nisso? Sapatinho, que a pessoa começa a sapatear. Eu disse, Senhor, tudo menos isso, por favor.
Por favor, menos isso. E o Espírito Santo, ao meu coração, dizia, você não disse que eu fizesse o que eu queria fazer com você? Eu disse. Então deixa. E eu deixei. E aconteceu comigo. Então, é interessante que isso, eu não estava preparado. Meus irmãos, eu estava preparado para falar em línguas, eu estava preparado para ter visões, eu estava preparado para profetizar, eu estava preparado para talvez até curar ou ressuscitar até o morto. Mas eu não estava preparado para começar a sapatear daquele jeito. Deus me surpreendeu. Foi de repente. Eu não esperava. Mas eu te digo uma coisa. Valeu a pena. É como no dia de Pentecostes, aquele povo jamais havia acontecido aquilo. Jamais. Na Torre de Babel, Deus confundiu os homens, mas ali parecia o inverso de tudo. Onde agora os homens, em vez de não entender, entendiam. E cada um entendia em sua própria língua, e os que não falavam a língua pelo poder de Deus, falavam. Grande pastor da Batista da Esperança, fundador, pastor Davi Gomes, que foi amigo de meu avô, foi membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, estava pregando na sua igreja, na Avenida 1º de Março, Batista da Esperança, estava pregando e um grupo chegou da Etiópia. Eram etíopes. Eram mais de 10 homens que sentaram todos no culto. E o pastor Davi estava pregando, ao que depois, aquele grupo de homens veio falar com ele. E falando com ele em etíope, ele disse, perdão, eu não falo essa língua. Ele disse, como não? Nós ouvimos perfeitamente a tua mensagem. E eles puderam depois ali falar, e ele, mas eu preguei exatamente isto. Só que ele pregou em português, e eles ouviram na língua deles, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Meus irmãos, não limitemos o nosso Deus. Não coloquemos o nosso Deus dentro da limitação que somos nós. Nós não recebemos o Espírito Santo para aprisionar o Espírito. Nós não somos a prisão do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito. E ele tem que fluir e fluir através de nós. Eu estou orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que esse período de Pentecostes, que começa agora, sexta, sábado, domingo, a festa de Pentecostes, que Deus possa nos encher com o Espírito Santo. Igrejas amigas estarão vindo aqui, tanto no culto de sexta, quanto no sábado de manhã, quanto no sábado à noite. Nós abrimos para algumas igrejas, não podemos abrir para todas, eu quisera. Nós um dia teremos um templo que nós poderemos abrir para todas as igrejas. Nem que a gente alugue o Maracanã. Amém? Que eu quero que nós não podemos, o que disseram aqueles leprosos quando foram ver e viram ali todas as riquezas que Deus havia proporcionado e eles estão tomando e dizem, não é bom que façamos isso. Não podemos ficar com isso só para nós. Temos
que anunciar aos outros. E naqueles dias, eles foram evangelistas. Eles levaram as boas novas. Não é bom que retenhamos essa bênção só para nós. Temos que distribuí-las aos outros. Nós chamamos pastores, pastoras, nós falamos com lideranças, filhos de pastores. Um dos filhos de pastores diz, olha, eu posso levar 2 carros lá da igreja, levar pelo menos umas 10 pessoas comigo? Eu disse, pode. Pode. Pode sim. Vamos todos receber do Senhor. Eu quero um antes e um depois. Eu estou dizendo ao Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser fazer. Faz o que o Senhor quiser fazer. Encha-nos com teu Santo Espírito. Faz-nos sentir. Você dirá, você está aqui para sentir um arrepio. Se eu sentir um arrepio, eu vou ficar feliz com o arrepio. Eu não quero limitar o Espírito Santo. Eu não quero dizer ao Espírito Santo, não faça. Eu quero dizer ao Espírito Santo, eu estou aqui, seja bem-vindo, Senhor, faz o que o Senhor quiser. É isso que nós queremos. Isso é Pentecostes. E aí voltaremos para as nossas casas transformados. Voltaremos para as nossas famílias com um testemunho. E dessa maneira seremos testemunhas de Jesus. E diremos do que vimos, do que ouvimos, do que nossas mãos tocaram, disso damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Deus Todo-Poderoso, oh, Pai amado, Deus querido, se há alguém nessa noite, Senhor, que nos assiste pela live e diga, eu queria tanto isto, o que eu posso fazer para ter isto? É a palavra do apóstolo Paulo, arrependei-vos. Creia no Senhor Jesus Cristo. Serás salvo tu e toda a tua casa. É um eco da palavra do apóstolo Pedro. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados e recebereis o Espírito Santo. Eu quero te convidar a arrepender-se, a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo. E nós que já somos do Senhor, eu quero te convidar a dar total liberdade ao Espírito Santo. Espírito Santo opera, Espírito Santo fala, dá visões, revelações, flui no nosso meio, transborda, Espírito Santo. Que venham ondas de poder, ondas de glória. Age no nosso meio, ó Espírito Santo. Nós oramos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero